Olá! Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Calma, calma. A calma trai o que é de bom, a calma aquece o coração, a calma trai o que é de bom, a calma aquece o coração. Calma. Vamos orar, agradecendo sempre em primeiro lugar a nossa gratidão, Deus de amor e bondade, por toda oportunidade, por todo aprendizado que estamos tendo aqui na Terra. A nossa gratidão, Jesus, nosso Mestre querido, por todas as experiências que estamos vivenciando. Abençoe cada um de nós, para que tenhamos forças, ânimo e coragem para seguir nesta viagem aqui na Terra. Fortaleça a nossa disposição, a nossa boa vontade, para estudar sempre, aprender sempre e renovar os nossos pensamentos e sentimentos para o bem, o amor e a paz. Que assim seja. Vamos estudar. Olá! Dando continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras aqui no Consolador, nós vamos ver a fatalidade que nós começamos na semana passada e vimos até a questão 858. Hoje nós vamos começar na 859. Para que a gente retome o raciocínio, vamos lembrar que nós temos uma programação reencarnatória para as grandes coisas, né? Para um gênero de provas, para uma espécie de vida que vamos vivenciar, né? Que pode ser uma vida de doença ou pode ser uma vida de fartura. Cada uma vai ser uma prova diferente, com um propósito específico para a pessoa adquirir humildade ou adquirir fé, enfim. Mas nós temos então uma programação. Todavia, nós somos criaturas livres. Não está tudo previsto na nossa vida. Não está tudo programado de uma maneira fatal. Há uma previsão, porém nós somos livres e num determinado momento em que acontecer algo programado, nós vamos ter, né, a liberdade da escolha e vamos enfrentar a prova e superá-la ou não. Podemos vencer ou sermos vencidos por nós mesmos. Porque se estivéssemos programados para agir de uma determinada maneira, seríamos robôs e não seres humanos. Não teríamos o mérito do acerto, né? E nem o demérito do erro se fôssemos programados para errar. Então existe um gênero de provas que nós vamos enfrentar. Por exemplo, uma vida de dificuldades financeira, dificuldades de saúde, problemas familiares, enfim, ou tudo junto e misturado, né? Como acontece com uma certa frequência. E nós vamos enfrentando os problemas e quanto mais difícil a prova, maior o mérito, se nós formos bem-sucedidos. E de fatal mesmo, somente o momento do nosso nascimento e o momento da nossa morte. Vamos pegar a questão 859, então, dentro aí do tópico da fatalidade, da lei de liberdade, e vamos ver
o que o Livro dos Espíritos nos diz. Questão 859. Se a morte não pode ser evitada, quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que vos atingem no curso da vida? Então, vimos que a morte, ela é o único momento em que nós podemos falar que há realmente uma fatalidade, o momento do nosso nascimento e o momento da nossa morte, né? Agora pergunta-se, existe o mesmo para todos os acidentes da vida? É evidente que não, né? As coisas pequenas, né, vão depender das nossas decisões. Nós podemos ouvir os conselhos dos bons espíritos, trilhar o bom caminho, ou podemos, né, escolher, né, as facilidades do mundo material. Toda vez que nós escolhemos prazeres para o corpo, o espírito perde. Todas as vezes que renunciamos, o espírito se fortalece, cresce em moral, em virtudes. Então, todos os dias fazemos escolhas, pequenas escolhas. Quando amanhece o dia, nós escolhemos sair da cama, escolhemos acordar, escolhemos trabalhar, ou escolhemos ficar enrolando na cama, dormir mais um pouquinho, né? Então, essas escolhas são nossas. O mérito é nosso. A culpa por não fazer o que deveria ser feito é nossa. Então, não existe fatalidade em todos os momentos da nossa vida, né? Estamos sim sendo influenciados tanto para um lado quanto para o outro e fazemos as nossas escolhas, né? E na questão seguinte pergunta-se: há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Então vamos ter situações na nossa vida programadas que vamos submeter a elas, sim, né? Mas foram situações objeto da nossa escolha, né? Escolhemos um gênero de prova e passar por uma determinada dificuldade, uma doença que vai aflorar em uma determinada idade. Isso vai acontecer, faz parte da nossa prova, né? É uma questão material, né, que está fora do nosso controle. Mas ela vai surgir num determinado momento da nossa vida porque vai ser bom para nós, né? Nós enquanto espíritos, né? Porque, como sempre insistimos, a dificuldade material é o progresso moral, né? Agora, se nós queimarmos o dedo no fogão, né, cortando lá um legume, cortamos o dedo, isso está programado? É claro que não, isso é resultado do nosso descuido, né, da nossa desatenção. Então, existem programações importantes, né, eventos importantes na nossa programação, na nossa existência. Mas o dia a dia é resultado do que nós fazemos ou que nós deixamos de fazer, né? Questão 860. O homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Então temos uma programação, né? A pessoa vai se casar, vai ter filhos, vai constituir uma família, ou não vai, né? Depende da programação de cada um. Então, e ela vai, né, dentro do casamento, passar por dificuldades no relacionamento com o cônjuge, né? Vai superar as dificuldades, a programação é para que supere. Agora, se por orgulho, vaidade, ela se entrega, ela muda essa realidade, né? Ou então, ela vai passar por uma viuvez precoce e ela vai, né, encarar isso de que maneira? Com desânimo, com coragem, com fé, vai depender dela, é a prova pela qual ela vai passar, né? Então, o que ela pode mudar? Ela teria um sofrimento, no entanto, ela consegue sublimar, ela consegue ter fé, ter coragem, enfrenta aquela dor, aquela perda com uma visão diferente, uma visão de quem sabe que a separação física é momentânea. Então ela vai modificar uma prova pela forma como que ela encara aquela situação.
pela maneira pela qual ela vivencia aquele problema, né? Se ela se desesperar, ela vai sofrer mais, né? Se ela mantiver, né, o pensamento em prece, se ela mantiver a harmonia interior, ela vai sofrer menos. Então, com isso, nós mudamos a nossa vida, né? E um homem, na questão 861, ele reencarna e comete, por exemplo, um homicídio, né? Comete um crime. Ele sabe que vai cometer esse crime? Né? É evidente que não. Ele sabe que ele vai escolher, que ele escolheu um gênero de provas, escolheu uma vida em que vai passar por dificuldades, por lutas, né? Por problemas, mas ele não, ninguém reencarna para matar outra pessoa, né? Reencarna para passar por provas. Vai passar bem ou não? Depende da escolha que ele fizer naquele momento, né? Ele sempre vai poder escolher, na hora H, de fazer ou não fazer qualquer coisa que nós, né, fazemos no dia a dia, inclusive no nosso exemplo, o homicídio, né? Então sempre temos a liberdade, né? Sempre temos o poder da última palavra, da decisão, né? Somos livres para escolher. Porque se um homem nascesse predestinado a matar outro homem, ele não seria livre. Se ele não seria livre, ele estaria programado para matar outro homem, ele não seria responsável, porque ele não teve escolha, ele foi programado para matar e cumpriu uma programação. Isso não existe, né? Sempre podemos, né, na última hora, escolher o caminho certo, né? Ou não, vai depender de cada um, né? Interessante a gente enfatizar que na nossa vida, em todos os momentos, nós temos oportunidade do estudo, da doutrina espírita, da reflexão, da prece, da oração, da leitura edificante, da frequência, a casa espírita, e tudo isso vai fortalecendo a criatura, fortalecendo o espírito. Na hora da prova ela está forte e mais resistente a uma determinada tentação, ou o inverso, né? Ela foge do estudo, foge do compromisso, foge do trabalho, foge da caridade. Ah, hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje está chovendo, hoje eu estou cansado, né? E ela fica fraca, moralmente fraca. Aí o dia que vem a dor, o dia que vem a doença, o dia que vem a perda, o dia que vem o sofrimento, ela sente muito mais, porque é um espírito fraco, né? É um espírito fraco. Questão 862. Há pessoas para as quais nada sai bem, né? Parece que tudo dá errado, né? Será que alguém reencarna com a programação de que tudo sai errado na vida dela? Tudo que ela faz de errado? É um gênero de provas, né? É um gênero de provas, né? É uma existência difícil, cheia de provações, cheia de dificuldades, né? Insucesso atrás de insucesso, né? Seja no trabalho, na vida profissional, na vida familiar, a pessoa vai enfrentando um monte de problemas, né? Naturalmente, né, que ela vai, né, se fortalecer. Agora, o texto faz uma comparação muito interessante, que nós devemos fazer uma programação dentro da nossa realidade. O texto diz assim, na questão 862, se uma pessoa que não sabe nadar se propõe a atravessar um rio fundo a nada, ela vai morrer afogada. É evidente. Olha que comparação interessante. Ele diz só isso. Então, se você faz uma programação reencarnatória para algo além das suas forças, você vai, né, falhar. Então nós temos que ter a consciência da nossa limitação. Fazer as coisas dentro da nossa realidade. E aproveitando o ensejo que nós estamos chegando no final do ano, né? Já estamos no mês de dezembro, aliás, hoje é o dia 1º de dezembro, né? Então, é muito comum, chega nesse momento, sabe-se lá por quê, algumas pessoas fazem compras acima das suas forças, né? Então compram uma prestação, né? Compram presentes caros que não
precisavam comprar. E depois vem as dificuldades. Depois, né? Isso se reflete lá no fórum, a gente constata, né? Lá para o mês de fevereiro começa a vir as cobranças das contas não pagas. Então, é como alguém que vai atravessar um rio a nado e não vai dar conta. Se a pessoa não tem condição de comprar, não compra. Não é porque é Natal, não é porque é uma festa, que tem que comprar o que não pode comprar, compra o que pode. Né? Não adianta dar o passo maior que a perna, como a gente diz. Né? Vai cair. Então, né, a gente tem que fazer as coisas dentro da nossa capacidade, com a certeza de que vai dar certo. Né? Eu costumo ver o trabalho dos pedreiros, eu acho muito bacana, né? Inclusive aqui no meu escritório, no terreno da frente, tem uma obra, de vez em quando eu dou uma olhadinha ali e vejo o que os pedreiros estão fazendo, né? Eu acho aquilo maravilhoso, o trabalho dos pedreiros, né? Eles fazem lá os andares, amarram, né? E parece umas coisas tão fracas, parece que vai cair tudo, mas madeira, amarra com arame, com prego e vão na segurança. A gente nunca vê um pedreiro cair de um andaime. Ele amarra, ele vai subir na parede com cuidado, né? Não adianta ele querer fazer uma coisa que a parede vai cair. Então ele faz o alicerce, né? Ele faz a estrutura da parede, ele coloca ferro, ele coloca concreto, ele vai fazendo a coisa devagar, mas com segurança. É interessante, porque na nossa vida, né, a gente tem que fazer as coisas assim, né? Dar um passo de cada vez, um passo acertado, seguro e, né, andar para frente. Atravessar o rio a nado só se souber nadar, senão, né, vai pela ponte, caminha um pouco mais, faz um caminho mais longo, né? Infelizmente a gente não consegue ver os nossos próprios erros, né? A gente vê com muita facilidade os erros alheios, né? A gente consegue, eu estou falando do texto aqui e me vem à cabeça várias escolhas que eu vejo as pessoas fazerem, né? E que a gente vê que não vai dar certo, né? Mas a pessoa, né, é livre, ela faz a escolha dela, né? Mas como eu disse, eu vejo bem, né, as escolhas equivocadas alheias, né? Não vejo as minhas escolhas equivocadas, né? Então é assim, Jesus já o disse, né? A gente vê, né, o cisco no olho do vizinho, mas não vê o graveto no nosso próprio olho, né? Mas então a gente tem que ter atenção, né, nas nossas escolhas para que façamos escolhas corretas, né? Na questão 863, o Livro dos Espíritos fala dos costumes sociais, né? Os costumes sociais não obrigam as pessoas a ter um determinado comportamento, né? A pessoa, ela deve agir de determinada forma perante a opinião pública, né? É o que eu falava há pouco, né? Nós estamos chegando no Natal, então algumas pessoas fazem compras de coisas caras, de coisas desnecessárias. A gente vê, por exemplo, na época da Páscoa, né? Os ovos de Páscoa caríssimos, né? Um absurdo de caro só porque é ovo de Páscoa. Não é que eu não goste, não, mas eu acho muito caro, né? Enfim, então agora na época do Natal vem outros apelos do comércio, né? Então, mas todo mundo compra, todo mundo faz, eu vou fazer também? Não é bem assim, né? Eu vou fazer se for razoável fazer, né? Eu vou fazer se for o certo fazer. Eu não tenho que fazer as coisas porque os costumes sociais, porque a opinião pública, porque todo mundo faz, né? O texto diz assim, os costumes são obras do homem. São os homens que fazem os costumes, não Deus, né? Deus faz as leis. A gente que inventa, né? Moda. Inventa moda é uma expressão muito interessante, porque de fato a gente inventa moda, né? Agora tá na moda, né? A calça, por exemplo, boca larga. Então eu jogo fora as calças boca curta, boca estreita, ou vice-versa. E a gente, essa tal de moda é para fazer consumir, né? A gente joga fora determinadas roupas que são boas, mas porque não estão na moda. E a gente acaba tendo que consumir mais, né? Então, só dando um exemplo, né, do que é a opinião pública, e que a gente não tem que seguir a opinião pública, tem que seguir a nossa consciência, o que é o certo, né, o que é o errado, e não ficar seguindo, né, os costumes sociais, porque muitos dos costumes sociais,
eles são feitos, né? Eles são feitos com muita programação pelo setor econômico, né? A tal da Semana do Saco Cheio, que é uma semana do Dia da Criança aqui no Brasil, né? Foi programada nos Estados Unidos, né? Venda de pacotes turísticos para brasileiro nessa semana, né? Então eles fazem as programações lá para quem eles vão vender os pacotes turísticos e eles influenciam esse público consumidor, né? Para que naquele período consuma aquele pacote. Né? Então nós todos os meses temos um mês é o Dia dos Pais, outro é o Dia das Mães, outro é a Páscoa, né? Outro é não sei o que, outro é não sei o que lá, e sempre uma promoção do comércio, né? Parece que hoje eu estou pegando no pé do comércio, não é isso, estou falando dos costumes sociais, né? Essas coisas que a gente, né, inventa e depois se escraviza, ficamos escravos dessa situação, né? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se se submetem a eles, é porque isto lhes convém. Quer dizer, que se os homens cumprem os costumes sociais, é porque isso lhes convém. E o fazem por um ato de seu livre-arbítrio, visto que, se o quisessem, poderiam libertar-se deles. Nesse caso, por que se lamentar? Né? Então, é uma reflexão que o Livro dos Espíritos nos convida a fazer, né? Se a gente deve ter determinadas posturas só porque todo mundo tem, né? Será que é certo mesmo fazer aquilo? Ou será que aquilo vai nos trazer, né, maiores consequências, né? 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, porque tudo lhes sai bem. A que se prende isso, né? Então tem gente que dá tudo errado na vida dele, né, gênero de prova, mas tem gente que dá tudo certo, né? Isso aí é um problema também, né? Por quê? Porque o sucesso embriaga essa pessoa, né? Essa semana acompanhamos o velório do Diego Maradona, né? Muito polêmica a sua existência, a sua vida, né? Ganhou muito dinheiro, mas também se envolveu num monte de problemas, né, pessoais, familiares, inclusive, né, consumo de drogas, consumo de álcool, e morreu jovem, não é? Morreu jovem. Como também morreu o Mike Tyson, o Michael Jackson, né, com 50 anos, né, muito jovem. Ou seja, né, esse sucesso embriaga as pessoas, entorpece, a pessoa fica cega, né, ela se acha, literalmente, né? É uma prova muito difícil, né? A pessoa não tem limites, a pessoa não tem parâmetros, a pessoa, né, não tem felicidade com pouca coisa não, né? Então, quando as pessoas são favorecidas pela sorte, é porque eles fizeram uma escolha de uma prova muito difícil, né? 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência não interferem? O jogo, por exemplo. Então, como explicar essa situação de pessoas que, né, são felizes, por exemplo, no jogo, né, e que situações que não dependem da inteligência, não dependem, né, da vontade, as coisas acontecem, né? Mais uma vez, né, um gênero de prova, né, uma espécie de escolha até perigosa também, né? As pessoas que jogam, muitas vezes, algumas, né, que jogam ou fazem compulsivamente, do jeito que ganha, perde, né? Isso, e falta um equilíbrio, falta uma harmonia, falta um juízo nessa circunstância, né? Também é uma prova muito difícil, né? São alegrias muito efêmeras, do jeito que ganha, ela não vê sacrifício nenhum em ganhar aquilo, então ela dilapida facilmente. Comum, né? Pessoas que ganham em loteria esportiva ficarem pobres depois, jogarem tudo fora, porque veio muito fácil, não entenderam o valor das coisas, né? Ganhou fácil, perdeu fácil, né? Na questão 866, nós vamos perguntar o seguinte: a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seriam, pois,
o efeito do nosso livre-arbítrio? Resposta: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos, que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepuja muito o dos felizes nesse mundo, já que os espíritos procuram, na maioria, a prova que resulte mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria senão pela ausência da dor, né? Então, na verdade, é lei de causa e efeito, né? Tudo é escolha, né? Até a fatalidade é escolha, né? Então nós temos uma programação para viver 30, 40 anos, desencarnar jovem, é uma fatalidade, é uma escolha, né? É uma escolha que fizemos ou conscientemente para corrigir alguma situação, ou inconscientemente por conta de algum erro e vamos ter que corrigir uma situação. No fundo, lei de causa e efeito. Fizemos, vamos, né, resgatar, vamos colher aquilo que nós plantarmos, né? Então, no fundo, tudo é prova, tudo é escolha, né? E é isso, é a nossa vida. Nós estamos na Terra para, né, aprender, né? Passar por provas, passar por dificuldades e, com um pouco de boa vontade, superá-las, vencê-las, e vencendo as provas e a nós mesmos, nós vamos evoluir enquanto entidades espirituais. É para isso que nós estamos na Terra. Não é para usufruir dos prazeres que a vida material nos proporciona, não é? E para finalizar, a última questão, 867. De onde vem a expressão nascer sob uma feliz estrela? Velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem, alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra, né? Então a gente fala muito, a estrela dele, coisa e tal. Não existe. Não existe sorte, não existe azar, não existe acaso, né? Existe trabalho ou falta de trabalho, né? Então tudo acontece porque nós fizemos ou deixamos de fazer, né? Se a pessoa, se ela se alimenta bem, ela vai ter uma vida, né, com mais saúde do que aquela que não se alimenta bem. Se ela faz uma atividade física, a mesma coisa. Se ela estuda, ela aprende. Se ela frequenta uma religião e tenta seguir a orientação, né, dessa religião, os preceitos de Jesus, vai ter uma vida mais sagrada. Não tem mágica, não tem estrela, não tem nada além disso. Deus é justo, Deus é Pai, Ele não dá nada de graça, também não castiga se a pessoa não merece, né? Na verdade, Ele não castiga, nós sofremos as consequências dos nossos atos. Então é isso, causa e efeito, né? Colhemos aquilo que nós plantamos, somos livres, não existe fatalidade, vamos escolher a cada dia, a cada minuto, a cada hora, e fazendo as nossas escolhas, oxalá a gente escolha, né, não a porta larga, a porta da perdição, mas a porta da luta, a porta da renúncia, a porta do sacrifício, a porta do trabalho, né, a porta que vai fazer o espírito se melhorar, né? Então, com isso nós encerramos este tópico fatalidade. Semana que vem vamos ver o tópico conhecimento do futuro. Então, para quem quiser ler, o tópico da fatalidade está aí nas questões 851 e seguintes. Hoje nós vimos a 859 a 867. Tenham todos uma boa semana, né? Que Deus abençoe, ilumine a todos e nos vemos na terça-feira que vem. Muita paz a todos.